Bom, então nós temos aí esse problema das ilusões, né? Com a condenação do Lula, começa a se abrir um outro leque de ilusões que eu acho que seria bom a gente contestar logo de cara aqui, porque isso daqui é uma outra armadilha. Eu li uma matéria essa semana de um cidadão ligado ao PT, eu acho, que falava, ligado ao PT ou ao PSOL, não sei. Ele falava o seguinte, que não tem importância se o Lula for condenado. Qualquer candidato de esquerda que concorrer vai ser eleito. Aí eu olhei e falei, nossa, uma coisa a gente deve reconhecer, não falta imaginação para as pessoas que escrevem na maioria dos órgãos de imprensa. Então ele dizia o seguinte, basta que a pessoa levante a palavra de ordem de referendo revogatório das medidas adotadas pelos golpistas, que ele é eleito. Isso daí, esse tipo de raciocínio, de fantasia política, é totalmente absurdo. Primeiramente, o Lula é uma ameaça porque ele é uma pessoa que ele vai lá numa cidade do interior do Nordeste e junta uma multidão, né? O cidadão não conhece nada da política nacional. Ele não sabe qual é o partido A, o partido B, o partido C. Mas o Lula, ele sabe quem é. Quer dizer, ele é uma figura nacional na população pobre. Ele é, digamos assim, o homem da população pobre, o representante dos pobres. Tá? Ele não é um candidato qualquer. Ele não é uma ameaça porque ele levantou o referendo não sei das quantas. Ele é uma ameaça porque ele é uma pessoa com uma grande penetração nas camadas populares. E na hora da eleição, o pobre vai olhar e fala assim, eu posso votar aqui no latifundiário da região, no empresário, no candidato burguês, posso votar no Lula, que é o representante do pobre. Vota no Lula. E isso, apesar de toda a pressão que ele vai sofrer para não votar no Lula. Porque na época da eleição vão falar que o Lula é pedófilo, que ele recebeu dinheiro da Al-Qaeda, que ele participou do atentado do 11 de novembro. Vamos falar o diabo dele. Né? Que ele tem uma agência de prostitutas em São Paulo, trafica drogas e assim por diante. Vai ser Quem já viu esse tipo de eleição sabe como é que é, não vai ser brincadeira. Né? Então, uma coisa que a gente deve dizer é o seguinte, nenhum outro candidato à esquerda chega nem próximo desse fenômeno do Lula. Se nós estamos falando em eleições, em ganhar eleições, a única pessoa que poderia ganhar a eleição, não é certeza, é o Lula. Não tem outro candidato que poderia ganhar a eleição. Isso teria que ser encarado de maneira muito objetiva pelo pessoal. Falar que qualquer um candidato de oposição, de esquerda, que se colocasse contra o que os golpistas fizeram, vai ter uma votação, milhões de votos, não é verdade, porque a eleição é dominada pela imprensa. Para você passar pela barreira da imprensa, dos cabos eleitorais, dos currais eleitorais, do dinheiro, dos juízes, etc. e tal, é muito complicado. Você precisa ter um poder de fogo muito grande. E a única pessoa na esquerda que tem esse poder de fogo que permitiria, não é certeza, que poderia permitir que ele ultrapassasse todas essas barreiras é o Lula e mais nenhum outro. Né? Tem gente que fala assim, não, o Boulos é um candidato popular. Boulos, ninguém conhece o Boulos. É conhecido aqui em São Paulo, no meio da classe média, no Rio de Janeiro e tal. Ele não é nenhum Lula, nem nada parecido com isso. É pura ilusão, que inclusive a burguesia dá corda nessa ilusão. Essa semana aqui, saiu aí a Folha de São Paulo deu com destaque, né, o programa do Vamos, que seria uma colcha de retalho de sugestões de 1.000 e tantas pessoas que participaram da enquete famosa que eles fizeram. Então, aí aparece o cidadão e fala assim, não, nós precisamos de um candidato que tenha um programa de esquerda. Isso aí não... Primeiro porque ele não tem a menor possibilidade eleitoral.
Segundo, porque o programa, como a gente já viu no caso dessa esquerda, ele não tem nenhuma solidez. É um pedaço de papel. Por exemplo, a população elegeu o Syriza, que é um partido desse tipo na Grécia. A hora que o Syriza assumiu o governo no meio de uma crise total dos partidos tradicionais, foi lá e levou adiante a política dos partidos tradicionais. Porque o programa do Syriza, pela natureza do partido, é só um papel escrito. Não tem nenhuma realidade. Qualquer um pode escrever qualquer coisa no papel. O papel não grita, o papel não sofre. Né? Você pode escrever à vontade. O programa do Boulos é isso daí. Não vale nada nesse sentido. Se ele está à esquerda do programa do Lula, imagino que esteja, não vi todos os detalhes, ele não é nada. Já o Lula, para ele ser eleito, e se ele for eleito, ele vai ter que fazer determinadas coisas com relação à sua base social. Não que ele vá mudar o país com essas mudanças, porque a gente já viu, 4 governos do PT, e o país não mudou em nada, mas ele vai criar uma situação de luta política, de desenvolvimento da consciência popular, etc. e tal, real, que os outros candidatos não vão realizar. Nós temos, bom, isso para falar do PSOL, né? Não vamos falar nem do Ciro Gomes, que a gente já viu que está totalmente a favor do golpe, e nem da Manuela Dávila, cujo programa é muito mais direitista do que o normal. Quer dizer, se já é direitista na campanha eleitoral, imagine a hora que chega lá. O PCdoB também, que é uma coisa que muita gente não entende, que é um partido muito direitista, muito vinculado a setores da burguesia, vinculado no sentido de que ele é subordinado. Ele é mais subordinado à burguesia do que o PT. O PT, embora seja subordinado à burguesia, tem um certo poder de barganha com a burguesia em função dos seus próprios interesses. PCdoB não. Então, quer dizer, esse negócio de qualquer candidato é falso, né? Na realidade, o que acontece aqui é o seguinte: é possível que não haja eleições, é possível, existe a possibilidade concreta de que haja um golpe militar, é possível que sejam feitos todos os esforços para fraudar a eleição e a eleição seja efetivamente fraudada, como aconteceu em Honduras agora, como aconteceu no México antes, como já aconteceu em vários lugares. A burguesia tem o poder de arregimentar forças diversas para montar um cenário eleitoral onde o candidato de oposição, nesse caso Lula, não consiga se desenvolver, o voto se disperse, etc. e tal. Quer dizer, uma eleição, a possibilidade de eleição em si é uma guerra, onde a própria vitória do Lula é muito incerta, ao contrário do que os dirigentes do PT falam. Quer dizer, uma coisa é você ter apoio popular, outra coisa é você conseguir transformar isso em votos e numa vitória eleitoral que seja aceita pela burguesia. Porque se a burguesia estiver decidida a não aceitar a vitória eleitoral, ela vai dar um jeito de que você não seja eleito. Os mecanismos que foram colocados em funcionamento contra o Lula já são gigantescos. E o Lula é uma pessoa que tem um poder eleitoral muito grande. Se for outro candidato da esquerda, bom, é só para dar a impressão de que a eleição é democrática. Essa aqui é a realidade. Então, a ideia de que qualquer candidato, ou mesmo a ideia de que o Lula, que elegeu a Dilma, né, que a imprensa falava que era um poste, etc. e tal, consiga fazer isso aí de novo, também é complicado. É possível o Lula eleger um outro candidato que não seja ele? É possível, mas é bem mais difícil do que ele eleger a si mesmo. Né? Porque você põe o candidato lá, o candidato não é o Lula. A população, o voto popular que iria para o Lula pode se dividir aí em outras candidaturas, tudo. O Lula escolhe aí, vamos supor, um candidato de classe média, que nem o Fernando Haddad ou outro. Já não é um candidato popular e tudo mais. Quando o Lula elegeu a Dilma 2 vezes, a situação política era bem mais estável. A situação econômica, pelo menos na primeira eleição, era uma situação econômica bem favorável. Agora nós estamos no meio de uma crise, tem um golpe, tem um monte de
mecanismos que estão sendo colocados para ele não conseguir eleger ninguém. Então, tudo isso daí precisa ser olhado com bastante cuidado, né? Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.